amigo web telespectador, amiga web telespectadora da Altivia TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. Novo agronegócio este que é justamente cada vez mais digital, que é mobile, que é jovem, que é sustentável, que é conectado com o consumidor. Bom, nesta edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio aqui na Altivia TV na internet, vamos tratar aí do segmento da fruticultura. Mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho aqui a grande satisfação de receber o presidente da Abrafrutas, Dr. Luiz Roberto Barcelos. Dr. Luiz, satisfação contar com o senhor aqui no Agropapo. Olá, bom dia, Ronaldo, bom dia aqui aos espectadores. Um prazer também muito grande estar aqui nesse importante veículo de comunicação do nosso agronegócio brasileiro. Muito bem, doutor Luiz, eu queria que a gente pudesse começar, e se eu desse um breve perfil aí da Abrafrutas, né? A gente até dá o nome completo aqui, Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, e concomitantemente aí dá um preâmbulo aí de qual que é o cenário da nossa fruticultura hoje. Certo. A Abrafrutas é uma associação criada recentemente, há pouco mais de 4 anos, estamos sediados em Brasília, lá na CNA. Começamos com 27 empresas e hoje já estamos com 58 empresas e associações fazendo parte da nossa entidade. A Abrafrutas, ela congrega as empresas que são produtoras e exportadoras de frutas e seus derivados. Tá? O Brasil estava carecendo de uma entidade que fosse a referência, o ponto focal, tanto a nível de governo como a nível de mídia, a mídia de consumidores, para buscar as informações do setor. Então, foi muito importante a criação dela e, com isso, a gente está buscando ocupar um grande espaço nas exportações de frutas. Né? A nossa meta era chegar entre 19 e 20 com em torno de $1 bilhão de exportação. Tá. E em termos assim de como é que foram assim o desempenho da fruticultura nesse primeiro trimestre? Aí tivemos um aumento dos embarques aí de cerca de 15%, né? Pois de volume, né? O Brasil tem crescido as exportações de frutas, embora a gente ainda seja muito incipiente nesse mercado. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, mas é apenas o 23º maior exportador, ou seja, temos 22 países na nossa frente exportando mais frutas do que a gente. O Brasil exporta algo em torno de 800 milhões de reais de dólares, desculpa, de frutas, tá? Então a gente acha que o Brasil tem esse potencial e estamos desenvolvendo cada vez mais nesse setor. Sentido, né? Isso. Agora, a gente tem uma pauta de exportações aí concentrada, né? Isso, nós estamos muito na Europa e concentrado também em países, tá? Então a gente está querendo ampliar essa gama de países recebedores. Inclusive na Ásia é um grande potencial, porque boa parte da classe média mundial, que tem um grande consumo de frutas, com poder aquisitivo bastante elevado, fica nessa região. Tá. O problema é que para abrir um mercado, o país que vai receber a fruta tem que fazer uma análise de risco de praga, saber quais são as pragas que podem ir eventualmente com a fruta e estabelece um protocolo, ou seja, é uma regra de quais são as medidas mitigatórias. Isso demanda muito tempo e depende de muito pressão e interesse dos países envolvidos. E é uma ação governamental. Tem um jogo comercial aí na história também. Tem um jogo né? comercial também, tem as suas barreiras que se criam para isso, mas a gente está querendo sair muito da Europa, onde nós exportamos 70% da fruta brasileira, hoje vai para a Europa, e a gente está querendo então ampliar para esses países asiáticos, que é um grande potencial. Já estamos ampliando para o leste europeu e também estamos conseguindo chegar com a nossa fruta no Oriente, no Médio Oriente, ali na região de Dubai, também tem crescido muito as exportações dessa região. Agora, além dos países, a gente também tem uma pauta exportadora concentrada em termos de produtos, né? Quais são os principais? Assim, pois o Brasil, assim, fora a maçã, que é um produto, vamos dizer assim, de origem de clima temperado, as outras frutas são de características tropicais, né? Então, nós temos aí, liderando a pauta, o melão, a manga também tem uma grande participação, a lima ácida, que a gente chama de limão, mas o nome correto dela é a lima ácida. Certo. Depois nós temos também uma boa participação na uva e a maçã também é uma grande protagonista nas exportações de frutas brasileiras. Depois a gente tem crescido um pouco mais o abacate, nós temos a banana, mamão, também assim, tem uma certa relevância, mas não é tão grande. Então o potencial é muito grande, ou seja, a gente pode abastecer os países, principalmente do norte, do hemisfério norte, que são países com bom poder aquisitivo e que têm, às vezes, uma busca muito grande por frutas de origem tropical. No caso do abacaxi também, a banana, são exemplos de frutas que são muito comercializadas, mas que o Brasil não é um grande exportador. Isso está muito concentrado em países da América Central,
Colômbia, Peru, Chile. Então, o Brasil tem condição de ser um grande protagonista também nisso aí. Tá, o senhor já pontuou, mas eu queria esmiuçar isso um pouco mais, justamente a questão dos desafios. Quais são esses desafios? Tem o jogo comercial, tem as questões regulatórias, porventura, imagino eu também, barreiras sanitárias que são usadas como subterfúgios para justamente questões tarifárias e tudo mais. Quais são esses desafios para se ampliar essa pauta de embarques das frutas? O comércio internacional tem muito hoje a questão de protecionismos e barreiras comerciais, né? Como a gente fala em exportar fruta tropical, normalmente a gente faz isso para países que não têm essa produção, né? Tá. Então a barreira ela é menor a pressão do que se estivesse concorrendo diretamente com a produção local. Mas por outro lado, quando você manda uma fruta para esses países, existe um consumo que acaba atrapalhando o consumo de produtos locais. Correto. Então, de certa forma, existe essa preocupação. Então, por isso que nós dependemos muito de pressão do governo brasileiro para que essas exportações sejam abertas, né? Tá. Então, essa é uma grande barreira. Uma outra barreira que nós temos é a questão de certificação, que uma fazenda, uma unidade produtora para exportar tem que estar com certificações das boas práticas agrícolas, que no caso é o Global Gap. Tá. E nessas boas práticas agrícolas está incluído questão ambiental, portanto você tem que ter todas as licenças de funcionamento, outorgas do uso de água e tudo mais. E isso já no Brasil é um problema, porque esses órgãos não estão aparelhados suficientemente bem para dar essa resposta a curto prazo, às vezes demora anos uma licença dessa. Correto. Aí nós temos a questão de responsabilidade social, toda a parte de carteira de trabalho assinada, não ter menor trabalhando, as condições em que os funcionários estão fazendo suas refeições e alojados e tudo mais, e principalmente a questão da segurança alimentar. E aí vem uma questão importante, que é o registro dos defensivos que a gente pode usar nos nossos produtos, né? Nós estamos até passando agora uma discussão no Congresso pela legislação, uma modernização, mas nós fazemos parte de um setor chamado minor crop, ou seja, aquelas culturas de pequenas as superfícies e que ela não desperta na indústria um interesse em registrar os produtos para que a gente possa usar. Então, não estando registrado, você não pode utilizar. Ou você utiliza fora da legislação, e aí você não consegue se certificar. Entendi. Então, tem muitas frutas que ficam à margem da legislação, porque não tem registro para os produtos que ela quer utilizar. É um desafio e tanto isso, né? Porque imaginamos, em primeiro plano, que a gente tem uma agricultura que era diferente dos países de clima temperado. Temos uma agricultura tropical. Então, você tem que ter um produto específico para a agricultura tropical, só que, ao mesmo tempo, esse produto tem que ser reconhecido internacionalmente, onde a agricultura é de clima temperado. Não existe, exatamente. Então, toda essa questão que a gente tem que mostrar, né, para os países importadores, mas principalmente para os órgãos que nos certificam, essa situação, né? Tá. Então, realmente, esse é um grande desafio que a gente tem lutado bastante em Brasília, mas principalmente para conseguir o registro dos defensivos. Correto. Porque quando sai um defensivo novo, mais moderno, mais eficiente, moléculas melhores, como a fila e o tempo para registro é muito grande, as indústrias pedem um registro para aquelas culturas que ela vai vender mais aquele produto. Perfeito. É o caso da soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, café. Claro. E as culturas pequenas, usando mamão, melão, melancia, mas imagina uma gama, você tem centenas de culturas que ficam à margem disso. Vou dar um exemplo aqui, a cerola, por exemplo, não tem nada registrado para cerola. Então quem produz a cerola, que quiser combater uma praga, tem que usar algo que tem registro para outra fruta e aí... Pode não ser eficaz. Pode não ser eficaz ou, no mínimo, é ilegal você usar, mas acaba utilizando. E aí você tem dificuldade de certificar, de exportar. Sim. Por um lado, é uma crise, entre aspas, vamos dizer assim, né? Mas também pode ser uma oportunidade, né? De repente, uma empresa exatamente investir nesse segmento da fruticultura, né? De produtos de agroquímicos defensivos agrícolas para a fruticultura, né? Você realmente falou uma coisa certa e hoje já tem notado isso, né? A gente já tem empresas realmente se especializando em desenvolver produtos para aqueles que chamam de hortifrutis, né? Produtos que realmente não têm uma grande superfície, mas têm um valor agregado maior. Tá. Ou seja, ele pode vender aquele defensivo por um preço maior, porque ele é financeiramente viável, uma vez que a produção ela tem um valor agregado maior que justifica a utilização daquele defensivo. Então, realmente, isso tem acontecido sim, oportunidade, e algumas empresas já estão enxergando isso e estão começando a investir nesse setor. Bacana, doutor Luiz Roberto. Eu vou dar uma paradinha aqui só para fazer umas chamadinhas tradicionais do Agropapo. A gente já volta na nossa boa conversa, ok? Obrigado. Okay.
Muito bem, você está acompanhando o Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio aqui na UTV, a TV da internet, tratando justamente aí do segmento da fruticultura brasileira. E agora os recadinhos tradicionais aí do Agropapo, primeiro a chamadinha aí da Agropecuária Jacarezinho, aí, nosso apoiador, enfim, que estará realizando aí 2 importantes eventos aí no mês de junho e também no mês de julho. Em junho aí, o dia de campo aí na Fazenda Nova Terra, município de Cotegipe, na Bahia. E em julho aí, o leilão aí da Agropecuária Jacarezinho, na mesma região, mesma fazenda, a Fazenda Nova Terra, no município de Cotegipe, na Bahia. E agora a chamadinha aí da Farmers Brasil, que é a marca de lifestyle do agronegócio brasileiro, enfim, que traz aí uma proposta diferente, mais jovial para a moda relacionada ao agronegócio, com mensagens aí positivas do orgulho de ser agro, informações aí na sua telinha. E agora eu quero apresentar aqui a Cultivar, a edição aqui da Cultivar Hortaliças, uma das revistas mais importantes aí do agronegócio brasileiro, também aí apoiadora do Agropapo, e também mostrar a edição aqui da Cultivar Máquinas, que é justamente aí o carro-chefe da editora. Informações aí sobre como assinar a revista, ter todas as informações, só você acessar aí na internet grupocultivar.com.br. E agora convidar a todos a acompanhar o Agropapo nas redes sociais. Curta a nossa fanpage, que é facebook.com/agropapo. O Agropapo também está presente no Twitter, o nosso perfil por lá é @agro_papo. O Agropapo também está presente no Google+, Google+, e também no LinkedIn. E, obviamente, se você quiser rever esse programa especial aqui com o Dr. Luiz Roberto Barcelos da Abrafrutas, é só acessar o YouTube da UTV ou ainda o canal oficial do Agropapo no YouTube, que é youtube.com/agropapo. Muito bem, Dr. Luiz Roberto, e nessa questão aí justamente de ampliar os embarques, as exportações da fruticultura, aí, a Abrafrutas tem aí um convênio, justamente uma parceria com a Apex Brasil, né? Isso. Como é que é isso? Pois é, a Apex, desde o primeiro instante, está conveniada, está dando um grande apoio, não só apoio financeiro, mas todo o suporte técnico também, de conhecimento, know-how que eles têm na questão das exportações. Isso a gente também nos motiva a ampliar cada vez mais a cultura, criar essa cultura de exportação, porque muitas vezes os produtores nacionais, brasileiros, estão muito focados no mercado brasileiro e não estão enxergando essa oportunidade de poder exportar seus produtos. Tá. Então a Apex nos ajuda a participar de feiras fora do Brasil, em eventos, promoções, mesmo feira dentro do Brasil, trazer importadores. Então, isso tem ajudado bastante. E a gente tem, a cada ano, aumentado as exportações de frutas. A Apex tem um índice que ela mede a performance dos setores que ela apoia, e a Abrafrutas tem liderado esses índices, ou seja, a gente tem conseguido corresponder tanto com aumento de exportações, como aumento de frutas a serem exportadas e aumento de empresas começando a participar desse mercado exportador. Correto. Então, eles participam com uma ajuda financeira, a gente tem uma contrapartida de 50%, as empresas privadas, e cada vez mais a gente tem participado de feiras internacionais. A maior feira que existe no mundo é a Feira de Berlim, que ocorre em fevereiro, e a segunda maior feira ocorre dentro do mercado que a gente está trabalhando, em Madrid, em outubro. E essa feira de outubro, em Madrid, nós estamos tendo uma grande ajuda do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura que tem locado a área do stand. E o ano passado nós tivemos lá a presença do secretário executivo, do Novak, que tem cada vez mais envolvido o Ministério na questão da fruticultura, porque muitas vezes o Ministério está envolvido nas grandes culturas, né, como soja, milho e tal. Então, a gente está mostrando que o setor da fruticultura é um setor importante, principalmente na geração de emprego. O impacto socioeconômico dele é gigantesco. Nós temos, na média, 2 pessoas empregadas por hectare. E boa parte dessa fruticultura está desenvolvida no semiárido do Nordeste brasileiro, ou seja, na região que mais necessita da geração de emprego. Então, a gente tem conseguido despertar no governo brasileiro a necessidade de estar presente com o setor da fruticultura, e a Apex tem feito esse papel muito importante. Dentro justamente de todo esse desafio aí de aumentar os embarques, as exportações, foi lançado recentemente o Plano Nacional de Desenvolvimento da Fruticultura, né? Quais são as metas dele, doutor Luiz Roberto? A gente tem 3 grandes problemas dentro da fruticultura que a gente já começa, a gente alinhou 10 itens, mas vamos começar a trabalhar prioritariamente com
com 3 deles, né? A primeira é a questão da fiscalização do Ministério da Agricultura no momento da liberação da fruta. Tá. Fruta é um produto altamente perecível, né? Muitas delas têm vida útil de 30 dias após a colheita, desses dias você ainda tem 10, 15 dias de viagem, ou seja, você não pode mandar uma fruta para um porto e o navio sair e essa fruta não sair. Quando isso ocorre é um prejuízo, que essa fruta já perdeu a vida útil que ela tinha para ser comercializada. Tempo de prateleira dela. Tempo de prateleira, exatamente. Então, e hoje a fiscalização ela é muito rigorosa e ineficaz, ou seja, ela é rigorosa sem nenhuma necessidade. O que a gente quer é que ela seja rigorosa nas importações, para que não venha pragas para cá. E deixa que essas fiscalizações mais rigorosas sejam feitas lá fora. Embora nós tenhamos que cumprir uma certa legislação para dar segurança ao país que está sendo importado, e nós estamos trabalhando para que essas fiscalizações sejam mais eficientes, mais eficazes, porque hoje nós temos que abrir a cada processo de exportação, tem que retirar uma amostra do container lá no porto, abrir o container, expor a temperatura local, que muitas vezes é mais alta do que dentro do container, e você não tem, essa fiscalização não está trazendo nenhuma segurança para ninguém. A gente quer que isso seja feito nas fazendas e que seja certificado, saiu da fazenda, já vai direto para o navio. Perfeito. Essa é uma questão. A segunda questão é a questão dos registros defensivos, nós estamos colocando isso como uma prioridade muito grande lá também. A questão também importante para nós é a defesa vegetal, ou seja, muito cuidado nos portos e nas fronteiras para que realmente não entre pragas novas, moscas de fruta, por exemplo, que nós temos um risco muito grande. Então nós estamos trabalhando cada vez mais para que as condições sejam criadas para que o setor se modernize e possa estar realmente alcançando esses objetivos. Aí vem a questão de logística, a questão de financiamento, a questão do seguro. Então, assim, desses 10 itens que a gente citou, todos a gente está priorizando alguns deles para realmente ele sair do papel esse plano, que é um plano de Estado, ou seja, entra governo, sai governo, entra ministro, sai ministro. É uma política pública. Então, é uma política pública que a gente quer implantar isso, que países como o Peru, por exemplo, fez isso e está dando muito certo. Eu sempre uso esse exemplo para mostrar o potencial que o Brasil tem. O Peru, há 15 anos atrás, exportava 5 vezes menos que o Brasil. Era 100 bilhões de dólares contra 500 do Brasil. O ano passado, o Peru exportou 2,4 bilhões de dólares e o Brasil 800 milhões. Ou seja, eles passaram a 4 vezes mais que o Brasil em 15 anos. Planejamento, né? Graças a uma política de planejamento que eles implantaram lá, na introdução de cultivares novos. Então, por exemplo, sai um abacate mais moderno no mundo inteiro. Para a gente conseguir um abacate desse introduzir no Brasil, demora no mínimo 5 anos. Uma burocracia muito grande. É muito grande. E no Peru, eles em 6 meses conseguem fazer as análises para saber que tipo de risco tem trazer essa cultura nova para o país e começar a implantar. Como lá existe um plano de governo para isso, ele já entra nesse plano e consegue fazer uma liberação muito mais rápida do que a gente aqui, que demora muitos anos. Esse é um exemplo do que o Brasil pode fazer, do que o governo pode fazer para que o setor realmente se desenvolva e esteja dentro das condições mais modernas de cultura. Então, sempre dizendo assim, acho que o importante da criação da Abrafrutas, acho que é por isso que a gente tem feito esse trabalho de divulgação e tudo mais, é mostrar que o Brasil, além de ser um grande celeiro do mundo, ele pode ser também um grande pomar do mundo, pelo potencial e pela área de produção que ele tem, sim. Perfeito. Agora, concomitantemente a todo esse desafio de se aumentar as exportações dos embarques, também há uma proposta de aumentar o consumo per capita interno, né? Exatamente. Frutas, né? Outro ponto muito importante que você está tocando, o Brasil ainda tem um consumo per capita muito baixo. As estatísticas mostram que a gente consome em torno de 56 quilos per capita ano de frutas, né? Para você ter uma ideia, países da Europa já estão com 120 até 140, que é o que a Organização Mundial da Saúde preconiza para um alimento saudável, ou seja, em torno de 400 gramas de frutas e verduras por dia. Tá? Isso dá em torno aí dos seus 120, 130 quilos por ano, por pessoa. Então o Brasil ainda está abaixo, na metade desse número, né? Então isso é uma questão que a gente está justamente identificando por que isso ocorre. Então tem a questão cultural de você não ter o hábito de consumo de alimento de frutas e verduras. Então como é que a gente pode trabalhar isso, né? E a questão de preço também. O preço das frutas e verduras às vezes fica muito alto e espanta principalmente a classe média mais baixa do consumo daquele produto. Correto. Então o que a gente está tentando junto ao governo
governo também, é mostrar que uma campanha que estimule o consumo de frutas vai diminuir um grande problema que nós temos hoje, que é a obesidade. Nós temos, o Brasil é um país que hoje tem um problema de obesidade muito grande e isso traz problemas muito sérios, questão de doenças cardíacas, pressão alta, diabetes, inclusive câncer do colo do intestino pode ser ocorrido pela falta de ingestão de fibras. Então, assim, quanto mais a gente investir no consumo de frutas, que é um alimento saudável, mais a gente economizará na saúde pública. Então, essa é uma economia que os países grandes já estão fazendo. Os Estados Unidos tem uma campanha muito importante, chama 5 a Days, ou seja, consuma 5 vezes ao dia frutas e verduras, e isso é importante mesmo. Estou com um ponto importante que a gente quer chegar pelo menos a 80 quilos per capita ano nos próximos anos, o que seria bom para todos, para a cadeia toda, para a produção, para a distribuição, mas principalmente para a saúde da população. Do consumidor. E justamente essa proposta de estimular o consumo das frutas vai justamente ao encontro até do que o Dr. Maurício Lopes, presidente da Embrapa, fala, né? Que é dentro dessa tendência de se mudar do paradigma da cura para o paradigma da prevenção, né? Isso. Então, a saúde começando já no prato, né? Exatamente. Esse é um ponto importante. Isso é importante e a fruticultura tem uma colaboração muito grande nisso, exatamente na prevenção. E isso realmente vem do hábito alimentar. E esse hábito alimentar a gente só consegue estabelecer de uma forma muito mais fácil até os 8 anos de idade das crianças. Tá. Aquela criança que nunca comeu, não gosta, que tem aquele bloqueio depois dos 8 anos, para mudar esse hábito é muito mais difícil. Por isso é importante a gente incluir as frutas e as verduras lá na merenda escolar, a gente fazer esse trabalho de que os pais, né, às vezes a gente vem de uma geração que consome pouco, então você mudar esse hábito junto aos filhos, porque daí para frente a coisa fica muito mais fácil e realmente tem essa questão da prevenção melhor do que o remédio. Né? Muito bem, doutor Luiz Roberto, é um grande bordão e chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero reiterar meus agradecimentos uma vez mais da presença do senhor aqui, falando aí justamente sobre esse segmento, a expansão importantíssimo nosso no agronegócio brasileiro da fruticultura. Que o senhor possa deixar os contatos da Abra Frutas para quem quiser mais informações, por favor. A Abra Frutas está em Brasília, está sediada lá na CNA. Nós temos o nosso blog, o nosso Facebook da Abra Frutas. Então, assim, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Estarei aqui quantas vezes for convidado. Uma grande alegria estar podendo divulgar o trabalho que a gente vem fazendo e também divulgar o trabalho que o setor da fruticultura faz pelo Brasil, né? Que é um setor que está no Brasil inteiro, em todas as regiões, gera muito emprego. Então, assim, para a gente estar muito mais próximo do consumidor e mostrar que a gente produz um alimento saudável. Então, lá em Brasília, na sede da CNA, o nosso site www.abrafrutas.org. Então, a gente gostaria de receber comentários na nossa página do Facebook e poder informar o máximo possível de dar ao consumidor a confiança. E quando ele compra uma fruta aqui no Brasil, essa fruta é feita com muito carinho, mas também com muita tecnologia para dar uma segurança alimentar muito grande. Muito bom, doutor Luiz Roberto. Uma vez mais agradeço e aí, tendo novidades, é só voltar, o espaço no Agropapo está aberto. Tá ok, muito obrigado, Ronaldo. Obrigado. Muito bem, e assim encerramos esta edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. E o Agropapo que tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima, um abraço e tchau, tchau.